落ち着いて大丈夫よ。姉さん、私を落ち着かせて。感情の制御ができないのは未熟者。未熟者です。 Sabe aquela frase, o ódio é um veneno? Pois é, ele não mata na hora, vai corroendo devagarzinho quem o sente. E se tem alguém em Kimetsu que mostra isso de forma perfeita, é a Shinobu. Aquela caçadora que sempre aparece sorrindo, delicada, educada, mas por dentro tá cheia de rancor. E olha a ironia, a própria luta dela é baseada em veneno. E não só na lâmina dela, mas na alma, porque cada Oni que ela mata não é só mais uma vitória, é uma tentativa de aliviar esse peso que ela sente dentro dela. E ao mesmo tempo é mais uma gota de veneno que vai se espalhando dentro dela mesma. お嬢さん、あなたは何人殺しましたか？5人。80人は食っていますよね。山の西側では大量に繭がぶら下がっているのを見てきました。その場所だけでも繭玉は14個ありました。目玉をほじくり出したり、お腹を切って内臓を引きずり出したり。 Fisicamente o corpo dela não dava conta, então o que ela fez? Transformou a própria fragilidade em arma. Criou um estilo único usando veneno. E olha que interessante, isso reflete muito a alma dela. Ela não mata com golpes limpos e rápidos, ela mata devagar, sufocando o inimigo. Exatamente como o rancor que sufoca ela mesma. E esse veneno não era só para os Onis não, ele estava correndo nas veias dela o tempo todo. Shinobu matava para tentar aliviar a raiva, mas nunca era o bastante. Era como se cada luta despejasse um pouco do ódio, mas nunca o suficiente para limpar tudo. E aí a gente entende por que, mesmo sempre sorrindo, ela é um dos personagens mais sombrios da obra, porque aquele sorriso é só fachada. O que move ela de verdade não é a bondade, é a amargura, o desejo de vingança. E tudo isso chega no auge com o sacrifício dela. Shinobu transforma o próprio corpo em veneno. Ela literalmente se torna uma arma viva. É quase como um gesto kamikaze, já que o ódio me consumiu, que ele ao menos sirva para destruir você. Eu vou, mas eu te levo junto. Não tem um final feliz, é uma vitória amarga, porque para vencer o inimigo ela precisou se destruir também. E essa é a imagem definitiva da Shinobu, um corpo frágil, mas repleto de veneno, destruindo o inimigo e a si mesma. Para mim, o que a história dela mostra é que o ódio pode até dar força, mas nunca vai curar. Pode até sustentar uma luta, mas sempre cobra um preço. No caso da Shinobu, esse preço foi a própria vida. Ela não conseguiu se livrar da toxina da vingança, então decidiu consumir tudo de uma vez até o fim e usar esse veneno como sua última arma. E acho que no fim das contas, a mensagem que fica é essa: o ódio é um veneno. Ele empurra a gente para frente, mas nunca liberta. A Shinobu sorria, mas por trás daquele sorriso tinha rancor, por trás da delicadeza tinha dor. Cada Oni que ela matava era só mais uma gota de veneno derramada, mas o frasco do ódio nunca se esvaziava. E no final ela se tornou o próprio veneno, destruiu o inimigo e a si mesma junto. E aí pensa comigo, às vezes o maior inimigo não tá lá fora, tá dentro de você.